E agora o assunto é sobre o transporte de animais vivos. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no ano de 2017, as exportações de animais vivos chegaram a 400.660 cabeças de bovinos vivos. Esse volume foi 41% superior ao acumulado em 2016. Mas, na última quinta-feira, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, divulgou que estão suspensas as exportações de animais vivos com origem do Porto de Santos. Vamos saber se isso vai impactar nas exportações? Esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar mais sobre o assunto, estou aqui recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui da rede SBA. Primeiramente, João, um feliz 2018 para você, um ótimo dia. Obrigado para você e para todo mundo que está nos assistindo aí. Ô, João, vamos falar aqui da suspensão da Companhia Docas, que na última quinta-feira suspendeu qualquer exportação de animais vivos com origem do Porto de Santos. Essa atitude, fez voltar atrás o caso que aconteceu durante 20 anos, que estavam suspensas as exportações. No ano passado, em 2017, as exportações voltaram a ter origem no Porto de Santos. Tanto é que exportamos animais para a Turquia e para outros países, aí de repente houve essa suspensão. O que isso muda para as exportações brasileiras, João? Primeiro é uma coisa estranha isso, porque nós mostramos aqui no canal o processo de embarque lá no Porto de Santos. Sem nenhum problema, sem nenhuma agressão, sem nenhum mal-estar para o animal. As carretas chegavam, tinha um sistema, descia da carreta, já subia, os animais não mostravam estresse, não mostravam nada. Não sei se é qual a razão que o Porto de Santos fez isso, se é por pressão de algum. Aqui no Brasil hoje estamos vivendo uma fase de proibir qualquer coisa, sem base. Eu duvido que alguém tenha feito um conferido, ter verificado ou visto algum problema de agressão. Quem mexe com gado, ele tem um respeito pelo animal, desde o criador, o transportador, todo mundo tem um respeito pelo animal. Procura fazer o melhor possível. Esse mercado de gado vivo é uma coisa no mundo inteiro acontece isso. Primeiro acontece por duas razões. A primeira razão é a razão religiosa. Então, você tem muitos países muçulmanos que querem abater no sistema halal, então eles preferem comprar o animal, levar para a área onde que vai ser abatido e consumido, para que o animal tenha menos estresse, etc. E a outra razão é por questão que os países querem agregar valor ao seu produto, ou seja, compra um animal novo, terminam ele e abate e processam ele lá. O Brasil estava fora desse mercado, primeiro pela questão da aftosa. Quando nós tínhamos a aftosa no Brasil, era uma barreira para mandar animais vivos, com certeza absoluta. Hoje o Brasil vai receber agora em maio o certificado de país sem aftosa com vacinação, ou seja, esse fator foi eliminado. O maior exportador de animal vivo no mundo é a Austrália. A Austrália é um país exemplo. Começa pelo governo, que não é corrupto, não é incompetente, não é nada. É um governo sério, que se preocupa com as questões. Os seus legisladores não fazem bobagem, besteira, de começar a proibir qualquer coisa sem fundamento. E a Austrália, hoje, ela é um grande fornecedor de animais vivos, especialmente para a China. Manda muito animais para a China. O Brasil começou a entrar nesse mercado. Há uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos um grande cliente, que era a Venezuela, só que a Venezuela, assolada por um governo corrupto e populista e incompetente. O que acontece? Hoje a Venezuela está quebrada. Mesmo com o preço do petróleo dobrando, como aconteceu nos últimos 2 anos, a Petrobras está quebrada e não pode comprar. Então outros países começaram a comprar, Turquia, Egito, Líbano, etc. Esses países, eles querem animais com um certo sangue europeu, de Bos Taurus. Então eles estão comprando aonde? São Paulo, Rio Grande do Sul, pegando bezerros em Santa Catarina, etc. Por quê? Porque tem uma predominância de animais mais taurinos nessa área. Esse lote que foi embarcado, o último, acho que foram 27 mil cabeças, ou seja, a perspectiva para 2018 seria aumentar 30% isso. Sim. Por que isso é importante para a pecuária brasileira? Você teve aqui no Brasil, no Pará, por exemplo, alguns anos atrás, você tinha poucos frigoríficos e de um grupo só, ou um ou dois grupos. Então, o preço da arroba no Pará chegava a ser 20%, 25% menor que São Paulo.
A hora que o Pará começou a exportar, especialmente para a Venezuela, inverteu o processo, melhorou o processo, ou seja, hoje o preço no Pará é 10%, 12% a menos que São Paulo. Então isso beneficia, ou seja, aquele pecuarista que está embretado, não tem para onde sair, só tem um comprador na frente, e começa a abrir um espaço, uma perspectiva de vender para outros a um preço melhor. Um bezerro nos Estados Unidos custa $1.100. Aqui no Brasil custa R$1.100. Ou seja, esse animal ele custa 3 vezes, 3,2, 3,3 vezes mais que no Brasil. Por que o criador brasileiro tem que vender o animal por 1/3 do preço no mercado internacional? Os custos do senhor e da senhora de óleo diesel, de energia elétrica, de minerais, de produtos veterinários, são maiores que lá fora. Com certeza absoluta são maiores que lá fora. O custo da mão de obra no Brasil é menor. O que você paga para o funcionário, possivelmente seja. O que você custa para você, não. Hoje no Brasil há uma indústria de ações trabalhistas. Então muitos produtores rurais, de uma hora para outra, eles pagaram tudo direitinho os compromissos, pagaram 13º, férias, papá. Aparece uma demanda trabalhista, ele tem trabalho para justificar, tem tempo a perder e nunca sai sem chumbo. Então o custo do operário no Brasil, com essas questões trabalhistas, com esse problema todo, ele é mais caro do que lá fora. Então isso é injusto, se trancar uma exportação por besteira. Eu não vi nenhuma razão lógica para se proibir isso aí. Ô, João, com essa suspensão das exportações com origem do Porto de Santos, outros portos podem abrir as portas para fazer esse embarque desses animais possivelmente, ou não? Mas os portos no Brasil, Antônio, são complicados, viu? A maior parte são estatais que administram. Um estatal é um mastodonte que demora tanto tempo para tomar uma decisão, é tão difícil o processo. Poderia exportar ao lado de São Sebastião, ao lado de Santos, poderia exportar para os portos do Paraná, mesmo que não seja para o Paranaguá, porque o Paranaguá é muito tomado por grãos, por fertilizantes, etc. Poderia exportar por Antonina ou por algum outro porto. Mas só que, para você fazer um processo desse, a hora que vem uma ação assim de improviso, como aconteceu em Santos, as empresas, elas para poder exportar, elas fazem um cronograma. Esse animal, para embarcar, ele sofre um processo de transição. Ele fica 2 meses sendo alimentado no coxo para se acalmar, para saber se acostumar com ração, com o feno, etc. E se tiver que mudar de porto, sempre vai dar prejuízo, com certeza absoluta. E pior do que isso, você prejudica a credibilidade do país lá fora. Nós não podemos ser um país da República de Banana, nós temos que ser um país que seja sério. Olha, se proibir, tem que ter uma razão muito lógica, muito séria para proibir, ou para suspender, porque senão se cria problema sério. E outra coisa, a previsão para esse ano, para 2018, seria de 30%. 30% sobre 400 mil, nós estamos falando em 520 mil. Nós já exportamos mais de 600 mil cabeças há uns anos atrás, quando a Venezuela participava. Então, isso representa o quê? 1,5% do que é abatido no Brasil. 1,5% não afeta nada o fornecimento, seja de carne, de animais prontos para frigorífico, não afeta nada. E se cria uma válvula de escape, e principalmente se cria uma referência de preço no mercado. Você acha que isso vai gerar algum impacto nas exportações, João, ou não? Olha, atrapalha. Eu acho que o pessoal vai ter que procurar outro porto, deve estar procurando outro porto, porque você tem que programar o navio com antecedência, não é encosta amanhã, não é encosta amanhã, você tem que programar, etc. E são navios especiais para transporte de animais vivos, né? Então, às vezes depende de calado. Possivelmente eles vão arrumar outro local. Agora, sempre fica essa dúvida. Vai que um político de algum partido inventa de pedir suspensão e pressionar, até que ponto o bom senso vai imperar ou o interesse daquele político, daquele deputado de jogar para a sua plateia. Ô João, como eu comentei no início da nossa conversa, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2017 o Brasil exportou 400 mil cabeças de bovinos vivos, um volume 41% superior ao acumulado em 2016.
E os principais países foram Turquia, Egito, Líbano e Jordânia. Como fica agora a situação do país com esses países que a gente estava exportando a carne? Você acha que pode ter aí uma quebra na relação comercial desses países ou não? Eu creio que não, eles vão achar um jeito, vai embarcar para outro porto, vai trocar, ou seja, em vez de embarcar em São Paulo, embarca pelo Rio Grande do Sul. Porto Rio Grande é comum fazer esse processo, os portos do Paraná, do Santa Catarina também estão se preparando para isso. Vai trocar, vai aumentar o custo? Vai. Mas, infelizmente, isso é Brasil, isso é o custo do Brasil. Essas ações injustificadas, improcedentes, isso só impacta e atrapalha quem produz. Se você pegar esse valor, pelo valor do número de animais e pegar o valor em dólar, você vai ver que esse animal foi vendido por $700, 650, $700. Um animal de 12 arroba valeu R$2.300, R$1.400 em cima do navio. Ou seja, há um espaço muito bom para remunerar o criador. Isso é importante. Nós precisamos, o criador é o que mais sofreu nessa crise aí. Quando deu aquele problema das delações, da carne fraca, aquele show de mídia que o pessoal fez para avacalhar com a produção de carne no Brasil, o bezerro chegou de 1.380, que chegou aqui no Mato Grosso do Sul, chegou a 900, 950. Ou seja, infelizmente, quem trabalha é que vai pagar a conta. Vamos acompanhar esse assunto, vamos ver se vai ter uma reversão na suspensão, né, João? Eu creio que tenha, porque o bom senso em algum momento vai imperar. São Paulo está ficando craque nessas áreas aí. Há pouco dia atrás, um deputado provou na Assembleia de São Paulo, segunda sem carne. Eu duvido que ele tenha falado com as mães das crianças que iam ficar sem carne na refeição, se elas achavam interessante isso. É verdade. Então, esse é o Brasil, infelizmente. Vamos acompanhar. Até amanhã, João. Bom trabalho.